O Lula tem que dar uma resposta ao governo americano no combate ao terrorismo e ao narcoterrorismo no Brasil. É uma situação complicadíssima para o Lula, porque é capital político do PT, é base deles os presidiários e o crime organizado. E isso daí coloca o Lula numa situação complicada. Por quê? Porque os Estados Unidos, essa é uma pauta tratada de maneira séria, é um tema de segurança nacional, é promessa de campanha do Trump reduzir a criminalidade, e isso passa por reduzir a influência desses traficantes da Colômbia, Venezuela, Brasil, México ou qualquer país. E, para tanto, o Trump criou o chamado Shield of America, um grupo com 11 presidentes, líderes de direita dispostos a combater os narcoterroristas, e o Lula não foi. A gente tem o Lula fingindo que vai cuidar do Brasil e o Trump colocando um tic-tac ali no Lula até o dia 31 de maio. Deixa eu só pegar essa matéria aqui para o pessoal poder entender do que eu estou falando. A gente comentou sobre o PCC. Eu não sei se você viu essa matéria aqui, mas olha o que diz a matéria. Após encontro entre Trump e Lula, representantes de Brasil e Estados Unidos se reúnem para dar sequência à agenda comercial. Reunião virtual foi anunciada pela autoridade americana nas redes sociais. O representante comercial dos Estados Unidos realizou uma reunião virtual com o ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, tal do Márcio Fernando Elias Rosa. O encontro teve como objetivo dar a sequência à reunião bilateral que ocorreu no dia 7 de maio entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, lá na Casa Branca. Nas redes sociais, a autoridade dos Estados Unidos celebrou o engajamento, abre aspas aí, ou engajamento construtivo, fecha aspas, do governo brasileiro para avançar em questões comerciais e afirmou que aguarda com expectativa a continuidade das discussões entre os dois países. O Lula tem que dar uma resposta ao governo americano no combate ao terrorismo e ao narcoterrorismo no Brasil. E aí você tem um desvio de foco completo, faltando 15 dias para o Lula poder dar uma resposta ao governo americano para que a imprensa fale de filme de Bolsonaro. Eu queria que você comentasse um pouco essa situação do Lula. Os meus contatos em Washington, você também tem, até mais do que eu, óbvio, né? Mas não me mostraram que o governo americano estaria ali muito feliz com tudo que está acontecendo. Como é que é a expectativa aí sua com relação ao governo americano e a Lula tendo de dar uma resposta ao governo americano no combate ao narcoterrorismo? É uma situação complicadíssima para o Lula, porque é capital político do PT, é base deles os presidiários e o crime organizado. Não é à toa que eles abafaram a delação do Marcos Valério lá em 2022, falando de 100 milhões de reais, que seriam lavados para voltar para a campanha dos companheiros do PT. Não é à toa que as Farc, nasceu o Foro de São Paulo junto com as Farc, inclusive lendo uma carta de um dos líderes da Farc, lá em 1990, quando Lula, do lado de Fidel Castro, inaugurava o Foro de São Paulo. Tem as delações, o Hugo Carvajal, pouco que ele já falou e ficou ventilado, é que, através de malas diplomáticas, dinheiro vivo era levado de lado a lado para ser ajudado também nas campanhas eleitorais desses partidos de esquerda. Não só no Brasil, como Cinque Stelle na Itália, até acho que o PSOE na Espanha. Então há uma íntima ligação entre o crime organizado e o PT. E isso daí coloca o Lula numa situação complicada. Por quê? Porque os Estados Unidos, essa é uma pauta tratada de maneira séria, é um tema de segurança nacional, é promessa de campanha do Trump reduzir a criminalidade, e isso passa por reduzir a influência desses traficantes da Colômbia, Venezuela, Brasil, México ou qualquer país. E, para tanto, o Trump criou o chamado Shield of America, um grupo com 11 presidentes, líderes de direita dispostos a combater os narcoterroristas, e o Lula não foi. O Lula acabou indo depois para fazer justamente o contrário, para fazer lobby a favor do CV e do PCC. Porque no sábado, quando foi declarada a criação do grupo, Shield of Americas é o escudo das Américas. Quando foi feito isso, domingo o chanceler Mauro Vieira estava ligando para o Marco Rubio. E o que eu consigo imaginar agora, entrando na parte da cogitação, é que ele tenha pedido
para que não fossem, né, reconhecidos o CV e o PCC como organizações narcoterroristas. Porque isso daí transforma o traficante de drogas a receber o mesmo tratamento do Osama Bin Laden. Você coloca não só a DEA, que é o Departamento para Repressão Entorpecente norte-americano, mas também todas as Forças Armadas americanas. Quem está explodindo os barquinhos lá dos traficantes da Venezuela, saindo da Venezuela em direção aos Estados Unidos, são mísseis lá padrão Tomahawk, que são disparados pela Marinha norte-americana, pela Navy dos Estados Unidos. Então isso muda o jogo. E quem quer cooperar estava lá no Shields of America. O Lula não estava. Então o Lula ele vai tentar provavelmente apresentar um plano para inglês ver, ou vai pegar os peixes pequenos para dizer que está dando uma resposta nessa área. Mas é por isso que o Brasil tem taxas gigantescas, não é só de países de guerra, tem de homicídio. Isso nunca mudou. Você vê os últimos, sei lá, a gente está em 2026, pode botar aí que nos últimos 24 anos, nós tivemos aí cerca de 15, 16 anos de governo do PT. E a criminalidade nunca melhorou. Só deu uma melhora com o governo Jair Bolsonaro, que flexibilizou o acesso às armas aos cidadãos de bem. A gente viu a taxa de homicídio reduzir 1/3, a maior queda de toda a história do Brasil com relação à taxa de homicídio. Foram as maiores apreensões de drogas de toda a história do Brasil. Foram as maiores vendas de bens de traficantes, leilões de toda a história do Brasil. E os responsáveis por essa linda gestão hoje estão todos presos. A começar pelo presidente Bolsonaro, passando pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, passando pelo diretor-geral da PRF, que é a polícia que mais apreende drogas, não só do Brasil, mas também proporcionalmente do mundo, né, o Silvinei Vasquez, como interventor do Rio de Janeiro, o general Braga Neto. Então esse daí é o jogo que a gente está jogando. E eu quero crer que os Estados Unidos vá continuar, né, colocando mais quente, sendo mais rígido no combate a esses grupos. E olha, para finalizar, Alan, o perigo que a gente está correndo. Porque como o Paraguai com o Penha, a Argentina com o Milei, o Chile com o José Antônio Cast, a Bolívia com o novo presidente da Bolívia, né, o Rodrigo Paz, como todos eles estão nessa cooperação com os Estados Unidos para reprimir o tráfico de drogas, sabe o que vai acontecer? Esses narcoterroristas vão procurar um abrigo seguro. Aonde está o abrigo seguro? No Brasil. É a mesma coisa que aconteceu com aquela ADPF para ajudar os traficantes e não permitia que a polícia do Rio de Janeiro incursionasse nas favelas dominadas pelo tráfico durante a pandemia. Essa ação que foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro criou uma fortaleza no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Vagabundo do Pará, vagabundo de São Paulo, começou a ficar onde? No Rio de Janeiro. Porque ali tinha um local seguro, onde muito dificilmente a polícia iria intervir. Então, Deus queira que a gente tenha uma mudança eleitoral esse ano, para que a gente não tenha, como presidente do Brasil, alguém que atenda ao lobby do CV e do PCC. A gente tem o Lula fingindo que vai cuidar do Brasil e o Trump colocando um tic-tac ali no Lula até o dia 31 de maio. Deixa eu só pegar essa matéria aqui para o pessoal poder entender do que eu estou falando. A gente comentou sobre o PCC, mas eu quero mostrar aqui para vocês o que o Lula tem que fazer mesmo, né, com relação à seção 301. Deixa eu só pegar a matéria aqui, pronto, peguei. Produção, pode colocar na tela aí. O que acontece? O Brasil virou escudo da China, e a China, a seção 301, ela começou com os Estados Unidos usando essa ferramenta de proteção para combater a China. E nós falávamos isso desde os estúdios do Terça Livre lá em Brasília. Foi após, grave bem isso, você que está em casa nos assistindo, presta atenção aqui, ó. Olha aqui pra cá, preste muita atenção. Quando o Trump fez o uso da seção 301, logo depois teve o vírus da pandemia, o coronavírus. Então eu não tô colocando uma relação causal, eu só tô dizendo que eu não sou idiota, né? Eu não sou idiota. O Trump usou pela primeira vez ali o mecanismo da seção 301 e logo depois espalhou-se um vírus pelo mundo inteiro que todo mundo queria negar que era dos laboratórios de Wuhan, mas hoje todo mundo sabe que foi de lá que saiu. Então, muito bem. O Brasil virou um escudo. E aqui eu quero que você preste muita atenção. A política tarifária dos Estados Unidos entrou em uma nova fase de incerteza jurídica e escalada estratégica após a decisão da Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos, em 7 de maio de 2026, que considerou indevida a aplicação da sobretaxa global temporária de 10% imposta pela Casa Branca, com base na seção 122 da Lei de Comércio. Embora a decisão tenha alcance limitado,
beneficiando apenas 2 importadores privados e o estado de Washington, estado, não Washington DC. O episódio acelerou os movimentos do governo americano para substituir um mecanismo temporário por um instrumento estrutural e mais duradouro, a Seção 301. A Seção 122 permite ao presidente dos Estados Unidos impor restrições emergenciais ao comércio em situações de desequilíbrio no balanço de pagamentos, mas apenas por prazo limitado. A sobretaxa global de 10% criada pela Casa Branca tinha validade prevista até 24 de julho de 2026. Com o questionamento judicial, o governo passou a trabalhar para evitar um vácuo na política alfandegária americana, justamente em meio ao avanço da agenda protecionista da administração Trump. O caminho escolhido foi acelerar as investigações conduzidas pelo Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos da América, o USTR, com base na Seção 301 da Lei do Comércio de 1974. Diferente da Seção 122, produção, só multa os outros microfones que estavam usando aqui rapidinho. Diferente da Seção 122, a Seção 301 possui caráter estrutural e permite aos Estados Unidos retaliar países considerados envolvidos em práticas comerciais injustas, discriminatórias ou que prejudiquem empresas americanas. Foi exatamente esse instrumento que sustentou a guerra tarifária contra a China iniciada em 2018. Nos bastidores de Washington, a percepção é de que a Casa Branca quer transformar medidas emergenciais em uma arquitetura permanente de pressão comercial. O período de comentários políticos das investigações foi encerrado em abril e as audiências presenciais ocorreram no início de maio. Agora, os relatórios finais estão sendo preparados às pressas para permitir a imposição formal de novas tarifas já no começo de julho. A diferença entre os dois mecanismos é central para entender a mudança de estratégia americana. A Seção 122 funciona como um remédio temporário de emergência. Já a Seção 301, que ainda não está em vigor, bom, o pessoal saiba disso, aquela de 10% que o Trump tinha colocado era essa daqui, tá? A Seção 122. A 301 ainda não iniciou. Só para o pessoal em casa poder entender do que eu estou falando. Ela cria um regime permanente de coerção econômica, capaz de durar anos e atingir setores inteiros da economia de países considerados adversários comerciais ou estratégicos. O precedente chinês demonstra a dimensão potencial do que está sendo preparado. As tarifas históricas da Seção 301 impostas contra Pequim continuam ativas e abrangem cerca de 375 bilhões em produtos chineses. As alíquotas variam entre 7,5% e 25%, atingindo desde semicondutores até minerais críticos e componentes industriais estratégicos. Mesmo após anos de disputas diplomáticas, Washington manteve parte dessas medidas e prorrogou diversas exclusões tarifárias específicas até novembro de 2026. O impacto dessa nova rodada poderá atingir dezenas de países, incluindo o Brasil. Embora os detalhes finais ainda não tenham sido divulgados, o governo americano ampliou o uso de instrumentos tarifários, não apenas como mecanismo econômico, mas também como ferramenta geopolítica e de segurança nacional. A tendência reflete uma transformação mais ampla da política comercial dos Estados Unidos. Durante décadas, o livre comércio foi tratado como o princípio central da ordem econômica americana, mesmo quando isso favorecia inimigos dos Estados Unidos. Essa mudança aqui que o pessoal precisa entender. Antes, os Estados Unidos, sob o domínio de Obama, vamos desde lá de trás, quando realmente aconteceu o debacle mais violento dos Estados Unidos, com o Bill Clinton, depois Obama, Bush, depois Obama, Biden, todos esses, né, o Bush inclusive favorecendo a agenda esquerdista, todos eles mantiveram relações comerciais tranquilas com aqueles que fazem bomba nuclear para destruir os próprios Estados Unidos. Agora, o Washington caminha para um modelo em que tarifas, cadeias produtivas, tecnologia, minerais estratégicos e segurança nacional passam a ser vistos como parte de uma estratégia de defesa nacional em âmbito global. Nesse contexto, a Seção 301 deixou de ser apenas um dispositivo técnico do comércio internacional
e ela passa então a se tornar um dos principais instrumentos da nova política industrial e geopolítica da defesa americana. A seção 301 é um dispositivo da Lei do Comércio dos Estados Unidos de 1974 que autoriza o governo americano a investigar e punir países considerados envolvidos em práticas comerciais desleais com os Estados Unidos da América. Na prática, ela permite que Washington imponha tarifas, restrições comerciais ou sanções econômicas sem precisar da aprovação internacional prévia. Foi o principal instrumento usado pelos Estados Unidos na guerra comercial contra a China a partir de 2018. Adivinha quem que está fazendo escudo disso tudo? Lula. Em casa. As pessoas não sabem disso. As pessoas não têm ideia que o Lula virou o grande escudo do Xi Jinping e da China. Infelizmente, você que está em casa não tem ideia que quando os Estados Unidos estavam tratando desse problema grave com a China, por N motivos, financiamento de terrorismo, terrorismo dentro da China, campos de concentração existem aí na China, se você não sabe agora você está sabendo, morte de cristãos, e, óbvio, o problema comercial. A China vem aqui, nos Estados Unidos, inunda o mercado americano com produtos falsificados da tecnologia que foi roubada das empresas americanas. E aí, os governos americanos anteriores estavam muito tranquilos com isso. Colocava mão de obra barata lá na China e a empresa americana, na verdade, ela fabricava tudo lá. Então você pegava qualquer coisa... Como é o nome dessa garrafa? Que nem sei o nome. Stanley. Deixa eu ver onde foi fabricado esse troço. Só um minutinho. Aqui tá... Não, essa daqui não foi fabricada lá, não. Tá. Exceção. Tem Stanley não foi fabricada na China, não. Mas você pega qualquer coisa. Você pega um troço lá, made in China. A mão de obra barata lá na China. E aí, o trabalhador americano se viu destruído. E aí, o pessoal no Brasil achou o quê? Ah, não, isso aí é o Trump querendo ser o malvadão com a China. Quando, na verdade, o Trump está sendo o bonzão com o trabalhador chão de fábrica do que seria próximo de Nova Iguaçu aqui nos Estados Unidos, Igor. Ou seja, ao invés do cara perder o emprego dele para uma empresa que está colocando a mão de obra lá fora, vai fazer mão de obra lá fora, com tecnologia roubada de empresa nossa aqui, então agora você vai ter que pagar a taxa para entrar. Aí a pergunta que não quer calar. O povão sabe disso, Igor? O povão sabe que o Lula, além de estar ajudando FARC, PCC, Comando Vermelho, Grupo Terrorista, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ele agora também protege o Partido Comunista Chinês do Xi Jinping, que não está trazendo nada de benefício para o Brasil? Que as fábricas que estão lá na Bahia, né, Jamil, que era para gerar emprego para brasileiro, não está gerando emprego nenhum para brasileiro, e a gente está perdendo emprego de trabalhador brasileiro na Bahia para chineses que a China está jogando no Brasil. Lá na Bahia. Perfeito. Exatamente isso. Inclusive, eu também tenho uma convicção que esse papo de soberania que o Lula sempre tenta defender, que o PT, que essas pessoas que defendem o Lula, isso está caindo por terra. Tá? Porque o que o Brasil faz, o que o governo brasileiro faz, além de estimular, de fomentar, é financiar de forma ilícita, direta e indiretamente, a usurpação da nossa soberania também, usurpação do nosso comércio, das nossas indústrias, pelo governo chinês. Tá? Então, assim, isso é um fato. Então, o trabalho de conscientização que a gente tem que fazer é o que vai gerar cada vez mais o aumento do discernimento, aguçar o discernimento para que as pessoas possam também se proteger e entender. Aquilo que o Trump faz, o protecionismo que ele faz, nada mais é do que ser ético, do que dar valor ao profissional de chão de fábrica. Perfeito. Não, como é que tá na Bahia? Mais vendida do que o resto do Brasil. Mas antes de falar diretamente sobre isso, né, vamos aqui falar para o nosso povo que uma das coisas mais interessantes nesse último ano, onde nós falamos da Magnitsky, ficamos preocupados com a seção 301, é basicamente, meu povo, é um jeito elegante dos Estados Unidos estarem falando para o Brasil que ou você muda ou você paga. Porque potência
potências econômicas, elas não costumam levantar a voz, elas levantam tarifas, né, como fizeram no primeiro mandato do Trump, como bem lembrou o Alan aí, com relação à China. E a seção 301, ela parece algo assim um pouco distante, né, e um pouco diplomático, por isso que eu trouxe essa questão da tarifa, porque não tem nada a ver com isso, porque as consequências elas chegam muito rápido. E no caso do Brasil, nós vamos ter inevitavelmente aumento em tarifas, vamos ter redução de competitividade, que já não temos muita no momento, vamos ter mais ricos, falando aqui a linguagem do povo, os ricos, os empresários saindo do Brasil, investindo em outro lugar, vamos ter a pressão no dólar. O que acontece dentro do nosso país com a aplicação da seção 301 é algo muito maior do que apenas diplomacia. E outro ponto que eu acho que é interessante nós falarmos, que eu não vi muita gente comentando a respeito, é que os mercados internacionais, eles interpretam a seção 301 como um risco político e comercial. E o Brasil, desde a entrada do Lula, desde a subida da rampa, desde do sequestro da cadeira presidencial, o Brasil tem caído cada vez mais no ranking de países onde o investidor se sente confortável estar transferindo o seu dinheiro. Por quê? Porque a primeira coisa que o investidor vai olhar é a segurança jurídica, que nós não temos no nosso país. Então, assim, esse isolamento, quando for aplicada, que o Brasil vai estar sendo posto, né? Já temos aí a questão do PCC, já é um narco-estado, já temos o imperador decidindo a toque de chave, 9 horas da manhã, no sábado, que ele não está afim de ouvir, mais uma vez, o poder legislativo que nos representa. Isso aí é mais um caminho para a cova do Brasil. E ontem, né, não sei se você sabe, Jamile, teve uma operação onde a Polícia Militar de São Paulo prendeu 3 homens suspeitos de integrarem aí a organização criminosa chinesa, uma máfia chinesa, conhecida como máfia chinesa apenas, ou um grupo ligado ao grupo Bitong. Eles estão atuando na região central da capital paulista e ocorreu ontem isso. Não sabia disso não. Mas uma coisa que eu sei, meu querido, é que a Stanley é americana, de Seattle, mas hoje ela tem suas produções na China e no Brasil, que é um puxadinho da China. Né? Então tá tudo no Xing-Ling. Tá tudo no Xing-Ling. Bom, essa matéria é do G1, né? O que ocorre? Teve aquela reunião lá com o Trump. O Lula saiu de lá com as mãos abanando, dizendo que foi ofertado algumas coisas e outras não. Só que todos já estão cientes de que o Trump tem algumas questões na mesa. Censura, da questão das big techs, das plataformas, das redes sociais. Tem também a questão das terras raras, tem também a questão do narcotráfico, mais especificamente o CV e o PCC. Será que o Lula vai cumprir essas demandas colocadas pelo Donald Trump sobre a mesa? Ou ele vai fazer um faz de conta? Certamente o Lula não vai cumprir essas questões que foram colocadas pelo presidente dos Estados Unidos. Muito provavelmente, muitos ali da Casa Branca, do Departamento de Estado, da equipe do governo americano, do Donald Trump, sabem que o Lula não vai cumprir esse suposto acordo que foi firmado aí. Tem um prazo aí para ser cumprido, para que todo esse imbróglio seja resolvido, né? Para que o governo brasileiro possa dar aí ao governo americano
o que foi acordado. Esse prazo é agora até o final deste mês de maio, né? Vamos ver se isso será cumprido de fato. O que temos que fazer é aguardar para ver os desdobramentos disso. Se o Lula cumprir, vai ficar com moral com o Trump. Se o Lula descumprir, muito provavelmente ele vai ficar em maus lençóis com o presidente dos Estados Unidos. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.